Produção, antes de abrir a porta, eu quero dizer o seguinte aqui. Você acredita no sobrenatural? Você acredita que pessoas possam estar atormentando a sua casa, mas pessoas que não são mais vivas, pessoas que já estão em outro plano? Pois é. Uma telespectadora, a Sueli e a sua filha Morgana, escreveram um e-mail para o programa, dizendo que precisava muito, assistindo o programa, muito da presença da Wandinha na casa dela, porque quer saber o que acontece? Veja esta matéria no Segredo da Vida com a nossa vidente Wandinha, que foi visitar a casa de uma telespectadora, da Sueli e da sua filha Morgana. Coloca aí. Eu escuto muito barulho. E vozes eu mesma já escutei. Eu vi um vulto, uma coisa negra, próximo à janela da sala. O avô paterno. O avô paterno. Além dos vultos que a gente vê na casa, os cachorros também de vez em quando começaram a latir, olhar para o mesmo lugar, sem ter nada naquele lugar. Porque aqui o que acontece? Traz excesso de obsessores. Ali mesmo na escada tem 2. As coisas voam aqui, as coisas saem do lugar. As cadeiras da sala estavam todas tremendo e batendo no chão. Com a vinda da Wandinha aqui na minha casa, eu espero, né, que ela descubra o que tem na casa. Se é a casa, se é algum objeto que tem na casa, ou se é com a minha própria pessoa ou com a pessoa da minha filha, porque quem começou a vir na casa foi a minha filha, com 2 aninhos de idade. Naquela época eu não via nada e ela já via, criança não mente. Então vamos descobrir com o dom dela se tem alguma coisa realmente, o que é. E o que eles querem aqui nessa casa, eu não sei. Quando eu entrei nessa casa, eu senti uma energia de muitas mágoas, de muito ressentimento, principalmente conflitos familiares. Então, uma casa também muito regida por obsessores. Aqui tem uma história. Eu e meu pai que construímos, mas essa casa foi da minha sogra, que era cartomante. Aí ela faleceu, meu sogro faleceu e meu ex-esposo, né, herdou essa casa. Desmanchamos a casa que tinha aqui e construímos este prédio aqui. Depois de um certo tempo, o casamento não deu certo, eu fui embora. Mas depois eu voltei para esta casa, eu estou agora aqui há 5 anos e continua a mesma coisa. Os mesmos barulhos que tinha antes e os vultos, tudo. E ela continua no quarto dela ainda vendo as coisas que ela via quando criança. Nós voltamos para essa casa, eu tinha 19 anos e, enfim, eu já vi coisas em outras casas que eu morei também. Mas aqui vem sendo demasiadamente. Teve uma ocasião em que eu estava descendo as escadas e eu vi um vulto, uma coisa negra, próximo à janela da sala. Hoje, dentro dessa casa, está uma aglomeração de energia. É uma mistura de pragas, macumbarias e muitos obsessores, que impede até mesmo essa família de engrenar, de andar. Então essa família acaba patinando, andando em círculos o tempo inteiro. Obsessores são espíritos que desencarnaram e hoje não têm orientação espiritual. Então eles ficam perdidos. Então eles alojam em lugares parados, onde tem energia parada, até mesmo para ver se eles conseguem obter a saída espiritual. Uma mão pegou no meu rosto e falou bem no meu ouvido. Eu senti a mão pegando no meu rosto. Eu não sei o que eu tô enfrentando, eu não sei. Eu me recordo de quando eu tinha 2 anos de idade, 3 anos. Dizem que as crianças não se lembram de coisas com essa idade, mas eu me lembro muito bem. O meu quarto não era assim, é claro. A minha cama ela ficava naquele canto e com os pés para a janela. E eu via o espírito de uma criança, só que não era uma criança muito formosa, era uma criança com um semblante pesado. Eu não sei se era uma criança morta, um espírito de algum exumirim. Enfim, eu sei que essa criança ela me mostrava a língua
e acontecia uma coisa muito estranha. Eu via a luz do meu quarto descer no fio preto e ficar balançando. Aí eu lembro que essa criança, ela tirava as coisas da minha mão e arremessava e me mostrava a língua, ficava fazendo caretas para me assustar, para me fazer chorar. A criança, ela, ao nascer até os 7 anos de idade, ela entra num canal espiritual fantástico. Então, às vezes a mãe acha que é besteira, que é o amigo, que é o amiguinho imaginário, mas não é o amigo imaginário, são visões mesmo que aquela criança está tendo. Essa história de colecionar tudo, eu acho que eu já tenho isso de menina, eu guardava tudo desde criança. Eu não jogava nada fora. Sempre que eu compro uma peça, eu quero saber a procedência dela, o que ela representa, da onde que ela veio, que nem aquele móvel do século XVIII, isso daqui era de um fazendeiro, aquele relógio veio de um fazendeiro que faleceu, e quando as pessoas desfazem de tudo da casa, eu vou lá, quem me interessa, eu compro tudo. Eu tenho que gostar da peça. Eu gostei, eu trago. A casa em si, ela teria que estar fazendo uma movimentação. Até mesmo tirar um pouco de coisas. Quanto mais a casa tiver aglomerada de coisas, fica mais fácil para obsessores. Então aqui é um lugar, assim, um prato cheio. Eu amo tudo. Eu gosto de tudo e não vou me desfazer nunca de nada. Já falei pra minha filha, se eu morrer, fica com tudo, hein? Eu tinha uma mania muito ruim de colar objetos. O objeto quebrou, eu gosto, vai lá e cola, aquilo não pode. Aquilo ali dá um atraso de vida muito grande, então eu estou me desapegando também de objetos quebrados. A minha mãe, ela não entende por esse lado. Mas a partir do momento que você pega esse objeto, ele pertenceu a uma pessoa que acabou de desencarnar, e de repente você já leva ele já direto para tua casa, e isso você traz toda a essência negativa junto. Então o ideal é lapidar, limpar primeiro, para depois dar continuação. Meu coração vai ficar muito doído se eu tiver que desfazer, que nem eu falei. Eu nunca me desfaço de nada. Eu transformo as coisas, mas eu não desfaço. Quebrou, eu fico semanas tentando consertar. Eu vou ficar triste, mas se isso vier dar um resultado, eu procuro substituir por uma outra peça parecida, mas que não tenha aqueles fluidos ruins, né? É tão forte a energia também espiritual dessa casa que quando eu cheguei, eu tive a vidência e a audição muito clara. Porque, na verdade, a proprietária em si, ela tem um coração muito aberto e ela tem uma fé muito grande. Inclusive, essa fé que ela carrega, que fez com que ela não caísse. Hoje você vem com a cabeça de líder, onde se der 10, 20 coisas para você liderar, você lidera. Você é o tipo de pessoa que tudo que você observa, você transforma. Então, para você, tudo não tem tempo ruim, você é muito 880. De 21 anos para cá, você vem sendo atacada espiritualmente, mas entra por magia. O que tosou mesmo a tua vida foi o lado financeiro e profissional, que até então foi o que você veio resgatar mesmo. Uma das suas grandes perseguições foi a tua própria mãe, onde você teve que enfrentar e aceitar teu inimigo mascarado de mãe. Até então ela não teve culpa nenhuma, só que foi uma única forma que ela teve de reatar, de acertar os erros de vidas passadas. Só que lidar com essa mulher para você foi um grande desafio. E uma das perdas financeiras, dessas energias de marasmo, oscilações financeiras, o dinheiro entrando por uma mão e saindo pela outra, veio por praga materna. Realmente eu tive problemas graves com minha mãe, sim, na minha infância. Eu tive um irmão que faleceu com 1 ano e 10 meses. E realmente, depois do falecimento desse irmão, eu tive verdadeira perseguição pela minha mãe. Para vocês terem a ideia de, na hora do enterro, ela falou, porque Deus não levou esta que não presta e foi levar meu filho que eu amo. Então isso ficou. E ela me fez eu lembrar dessas coisas, tudo que eu já vinha me esquecendo. Minha mãe é maravilhosa. Eu acho que isso é coisa que ficou no psicológico dela. Hoje eu entendo que eu sou mãe, que perder um filho é coisa terrível. Eu aprendi a conhecer melhor a minha mãe. E durante a minha vida toda, eu era muito pequena. Meu irmão morreu, eu tinha 7 anos. No mesmo mês que eu fiz 7 anos, 4 dias depois ele faleceu. Então, de lá pra cá, eu vim ser uma guerreira, desde pequenininha. Eu tinha que enfrentar e batalhar e provar para minha mãe que eu podia ser aquela filha que ela ia amar. E hoje minha mãe me ama muito. O que pede a espiritualidade? Não troque a tenda, filha. Não troque a tenda. Permaneça no mesmo lugar e transmute as energias. Porque até então, esse ano de 2015, a partir do dia 17 de setembro,
é onde Voz começa a resgatar a tua vida. O ano passado, o ano de 2014, ele foi o ano do questionamento e da solidão, depressão. Infelizmente, onde você acabou não tendo apoio familiar também, porque entra a energia de obsessor dentro dessa casa está tão forte que acaba usando pessoas inocentes para causar tumultos e confusões.